Fala galera, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rardia Level. Eu sou o Venão, trazendo mais um vídeo show de bola pra vocês. No vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada em todas as funções disponíveis no OPL na versão mais nova atualmente, né? Que é a 1641. A gente vai dar uma olhada em tudo que a gente consegue fazer nessa belezinha. Também esclarecendo várias dúvidas que vocês têm aí, nos vídeos, lives que eu faço aqui, a galera pergunta muita coisa, então eu resolvi fazer um compilado, tudo num vídeo só. Mas atenção galera, esse vídeo aqui não é sobre como instalar o OPL ou instalar jogos, isso aí já tem no canal, tem vídeos muito bons que eu vou deixar na descrição pra vocês. Aqui a gente vai dar uma olhada nas configurações, como fazer determinadas funções aqui. Galera, é muita coisa, então o vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho longo, peço a sua paciência, não tem como fazer isso aqui direto, beleza? Então, antes da gente começar, deixa aquele like, compartilha com os amigos nas redes sociais, se inscreve no canal e curta a nossa página Rardia Level BR lá no Facebook. Então, bora pro vídeo! Bom galera, vamos lá, começando do começo então. Vamos apertar o Start aqui e com isso você tem acesso aqui a esse menu de configurações e tudo mais, tá? Caso você não saiba, apertando Start você vem pra cá. Primeira coisa, como ver a versão do OPL, informações do programa. A gente tá usando a versão em português, né, traduzida, vou mostrar pra vocês como colocar também. Mas, nos teu aí, se você estiver usando em inglês, você em About, beleza? Informações aqui, você consegue ver a versão. Tamo aí na 1641, que é a versão mais atual, agora em novembro de 2019, beleza? Se eu apertar o bola aqui, show de bola. Se você vir aqui em definições de tela, galera, você tem algumas opções. Vamos começar por aqui, tá? Primeiro de tudo, aqui na opção de tema você consegue alterar, né, obviamente, o tema do teu OPL. Você aperta aqui e coloca aí, né, pra baixo até alterar o tema que você quer. Aqui no canal, galera, tem um vídeo que eu mostro como instalar os temas. Eu não vou abordar isso nesse vídeo, aqui a gente só vai dar uma pincelada, tá? Eu vou falar bastante isso, tá, galera? Algumas coisas que demandam um pouquinho mais de complexidade na explicação, eu vou deixar vídeo na descrição, beleza? Mas aqui, basicamente, você vai apertar o X e pra baixo você altera o tema. O que é um tema? Ele vai alterar o visual, né, do OPL, as capas como são mostradas, as imagens e tudo mais. Tem coisas bem legais. Eu gosto bastante do tema padrão, tá? Mas quem queira personalizar um pouquinho mais tem essa opção. Idioma, galera, tá aqui, né? Como eu disse pra vocês, o meu tá em português. Quem atualiza o OPL pelo meu pacote já tem aqui a tradução e eu sempre mostro como colocar. Mas basicamente, galera, lá no PS2 Home você consegue baixar as traduções, beleza? Lá, todo o OPL que tem uma versão nova lá no post, tem lá embaixo o link pra você baixar a tradução. Você vai colocar no pendrive na pasta LNG ou qualquer outro lugar que você tenha aí, rede ou HD interno. No memory card ele fica dentro da pasta OPL, tá? Você vai colocar os arquivinhos lá, você vem aqui em idioma, aperta pra baixo, o X, né, pra baixo, e depois você altera aqui pra versão correspondente do teu. Sempre que sair uma versão nova, galera, você precisa também trocar a tradução, senão alguma coisa aí pode ficar quebrada, beleza? Então vamos lá. Bom, rolagem, né, a quantidade de itens que vão descer na tela ali na hora que você apertar para baixo e tudo mais, né? Ordenação automática para ficar na ordem alfabética. A atualização automática, galera, isso aqui é uma função um pouquinho problemática. Eu recomendo que você deixe em desligado. Ele vai ficar atualizando o tempo todo, né, o teu pendrive ou qualquer outro dispositivo por novidades. Isso é muito mais com o pendrive que acontece. Se você roda jogo de PS1 com Pop Starter, né, isso aqui costuma dar um pouquinho de problema. Então eu recomendo você deixar desativado e usar o Select para atualizar, beleza? Habilitar artes. Isso aqui é para as capas e thumbnails, screenshots e tudo mais dos jogos aparecerem, tá? Caso você coloque aí arquivos na pasta arte, se você não habilitar essa opção aqui, não aparece, tá? Habilitar notificações, galera. Isso aqui é uma função relativamente nova, né? Recente. Que sempre que você salvar alguma coisa, ele vai te falar, né, onde foi salvo, para você ter um controle maior. Existe uma prioridade de dispositivos de salvamento, na memory card primeiro, pendrive segundo, depois HD, depois rede e tudo mais, tá? Então com essa notificação, na hora que você fizer algum salvamento, se você usa mais de um dispositivo, você vai saber aonde foi salvo. Isso aqui já a gente vai dar uma olhada. Aqui você consegue personalizar as cores dos textos, tá? Como você pode ver aí, né, cor do texto da esquerda ali na opção branco. E o diálogo, né, as opções são verde e tudo mais, tem algumas coisas aqui e show de bola. Aqui, galera, você consegue alterar, né, o visual, né, como posso dizer, a resolução do OPL na tela, tá? Isso aqui, para a maioria das opções, você vai precisar de um cabo componente, beleza? Não vai funcionar num cabo composto aqui de 3 pontas, talvez também não funcione no PS2 HDMI, tá? Eu recomendo que para isso aí você tente usar, caso você tenha
PS2 HDMI, mas no cabo componente é garantido, tá? Então aqui você pode colocar várias opções. Aqui no caso eu deixei HDTV, né, o 1280x720, ele esticou, né, a tela do OPL praticamente para pegar tudo. Mas atenção, galera, isso aqui serve apenas para a interface do OPL, não é para os jogos, beleza? Caso seja necessário, você consegue, né, subir e descer aqui o OPL, né, vertical e horizontalmente e tudo mais. E aqui você tem a opção, né, de colocar widescreen. Essas opções aqui, galera, podem não funcionar legal, né, com alguns temas, então tome esse cuidado. Se você ativar aqui e tiver algum problema com o tema, né, desative isso aqui ou tente outra opção, beleza? Concordar, qualquer alteração que você fizer, sempre vem aqui em salvar mudanças, tá? E olha só, ele falou pra mim, ó, isso aqui é a notificação, configurou. A configuração foram salvas aí no MC0, beleza? Show de bola. Então, vamos lá, galera, vamos continuando então. Configurações, beleza? Depurações de cores. Depuração de cores aqui é uma função antiga, né? Que ela vai te mostrar aí, quando você roda algum jogo, ele vai piscar algumas cores, e se tiver algum problema no jogo, ele vai travar em uma cor específica. Pode ser rosa, amarelo, branco, tela preta e tal, né? Tem várias coisas. Tá? Aqui no canal já abordei a correção de algumas dessas telas, mas normalmente isso aí é porque tem alguma coisa errada, ou no teu pendrive, HD externo, ou com a ISO do jogo. Então, para você ter esse debug, né, isso aqui é meio que um debug, você deixa ligado. Normalmente a galera deixa isso aqui desligado, tá? Aliás, é o contrário, tá? Na verdade, desculpa, é o contrário. Desativar a depuração. Então você vai ligar a desativação. É um pouquinho confuso, mas é mais ou menos isso. Logo PS2, galera, tem ali embaixo a descrição. Aparece quando houver um logo válido que seja a mesma região do PS2, tá? É um pouquinho bugada essa opção aqui, tá? Ela tem alguns problemas, mas isso aqui pra quem é um pouquinho mais nostálgico, né? Na hora que abre o jogo vai aparecer ali PlayStation 2 como se você estivesse colocando um disco, tá? Cache da lista de jogos de HD, isso aqui pro padrão fica desligado, tá? Eu vou ser muito sincero com você que eu nem sei pra que serve isso aqui direito, tá? Mas, enfim. Sair para, galera, isso aqui é o IGR. Alteraram, né, a opção para IGR. O que é o IGR? In-Game Reset. Quando você tá lá no jogo, você vai apertar uma combinação de botões, que é o L1, L2, R1, R2, Start Select, e você volta para o OPL ou para qualquer outro homebrew que você configurar. Então aqui, no caso, você vai ter que colocar o caminho desse homebrew. Mas atenção, só funciona com memory card, tá? O ELF, que é o executável, deve estar no memory card. No meu caso aqui, galera, como eu tô num Thunder Pro 2, o boot e o boot elf são em minúsculos, tá? Então eu coloquei aqui, né, MC0, que é o memory card, beleza? Boot e boot elf. Eu poderia omitir o 0 ali e deixar só MC, ele procuraria em qualquer um dos memory cards, mas basicamente é pra isso, é pra na hora que você executar esse comando, ele vai pra esse elf, tá? Normalmente é o próprio PL, e ele volta aqui pra que você possa trocar de jogo e tudo mais, tá? Ativar ações de gravação, galera, isso aqui por padrão ele vem desligado, eu costumo deixar ligado, tá? Isso aqui ele vai permitir que você apague jogos, né, ou renomeie, tá? Vamos dar uma olhada nisso aqui agora, vamos lá. Vou apertar o bola aqui, ó, quando você aperta o bola vem para a lista de jogos. Se eu apertar triângulo aqui, ó, tem esse menu. E aqui eu tenho renomear, né, e remover, tá? Tem essas duas opções aqui, ele vai apagar o meu jogo ou renomear, beleza? Por padrão essas opções aqui elas são escondidas, tá? Tem excluir aqui também, na verdade, né? Elas são escondidas, mas elas aparecem quando você ativa aquela opção lá nas configurações, beleza? Voltando, lembrar o último jogo escutado é autoexplicativo, tá? Na hora que você volta pro OPL, ele vai já vir um foco, né, no próximo jogo e tudo mais, e ele pode, depois de um tempo, auto-iniciar. Você pode configurar aqui, se você deixar no 0, se não me engano, ele desativa, né? Mas é basicamente isso. Eu não gosto muito dessa opção, deixo desligado. Escolha o botão de ação, X ou bola. O que acontece, galera? O PS2 ele tem algumas diferenças regionais. Os modelos ocidentais, normalmente é o X que você seleciona. Nos japoneses, né, nos asiáticos, orientais, é o bola. Então, se você está acostumado com algumas das opções, você pode mudar aqui. Beleza? Checar a fragmentação dos jogos no USB. Muita gente aqui faz confusão com essa opção. Acha que deixando isso aqui desligado, o problema de fragmentação não existe. Não é verdade, é mentira isso, tá? Isso aqui, galera, é o seguinte, ele vai te avisar quando o jogo tá fragmentado. Ele vai falar, ô, Rapião, o jogo aqui tá fragmentado, tá? Você pode até iniciar o jogo, mas em algum momento ele vai dar pau. Se você deixar isso desligado, você não tem esse aviso, você não vai saber quando o jogo vai estar fragmentado. Então minha recomendação é, deixe ligado, beleza?
Prefixar uma pasta USB. Isso aqui é bem legal, galera. Por exemplo, no pendrive normalmente, né, por padrão, a gente joga tudo na raiz lá. Jogos do USB útil, as pastas e tudo mais, deixa tudo na raiz. Só que fica um pouco bagunçado, principalmente se você usa o pendrive para outras coisas. Essa opção aqui é justamente para isso. Você pode criar uma pasta, sei lá, chamada PS2. Você vem aqui e coloca PS2 escrito, tá? E ele vai considerar só o que tiver dentro daquela pasta. É bem legal essa opção. Isso aqui é a mesma coisa, só que para rede, tá? Desligamento automático do HD, spin down. Isso aqui é quando ele ficar um tempo inativo, né? Ele vai desligar o HD para poupar, né? A vida útil e tudo mais, energia e tudo mais, beleza? Aqui, galera, essas opções aqui são básicas, tá? USB, HD e rede significa que você vai selecionar qual modo você vai rodar os jogos. USB é para HD externo e pendrive, tá? HDD não é HD externo, é só para HD interno no PS2 Fat. E rede, né? Obviamente é rede. Você tem então a opção também de ativar, né, a aba de aplicativos por aqui. Mas atenção, se os teus aplicativos estiverem no pendrive, mesmo que você rode, por exemplo, por HD interno, você precisa deixar o USB também ativo, tá? Senão não vai funcionar. E aqui é para os jogos de PS1. Lembrando que, galera, uma coisa que eu falo 1000 vezes por vídeo: o OPL não roda jogo de PS1. Ele apenas lista os arquivos VCD, né? E você usa o Pop Starter para carregar. Aqui, né? Essa versão do OPL aqui do PS2 Home tem essa janelinha aqui, essa tela a mais, né, que não tem nas outras versões dos jogos de PS1, beleza? E menu padrão, né, significa que quando o OPL abrir, ele vai cair direto nessa tela. Ou quando você apertar o bola ali do menu também, ele vai direto para essa tela. No meu caso aqui eu deixo o HD interno, mas você pode deixar qualquer uma. Qualquer coisa aqui, clicar em concordar e salvar as mudanças, show de bola e beleza. Configuração de áudio, galera. Aqui você está reparando que tem uns barulhinhos, né? Você pode desativar ou ativar e consegue também colocar aqui um volume. Infelizmente você não consegue personalizar os áudios, tá? Tem os padrões, mas é isso aí, beleza? Vamos lá. Configuração de rede, galera, como o nome já sugere aqui, é para você configurar para rodar os jogos via rede. Lembrando que, caso você rode os jogos via rede, você não consegue jogar online, tá? Então, aqui basicamente na parte de cima é o PS2, você vai colocar as informações que a sua rede vai lidar, né, com o PS2, e embaixo é o servidor SMB. Essas configurações aqui, galera, eu tenho vídeos aqui no canal que já explicam, beleza? Eu não vou abordar muito isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas basicamente você compartilha uma pasta lá no computador e faz o PS2 acessá-la, beleza? Bem tranquilo isso aqui, então concordar, show de bola. Atualizar arquivos. Em inglês essa opção aqui confunde um pouco, porque aqui, se não me engano, ela está escrito update. Muita gente acha que essa opção aqui é para atualizar o próprio OPL. Não é. O OPL não atualiza automaticamente, tá? Você tem que fazer manualmente com o Launch Off para atualizar, beleza? Esse cara aqui serve para você atualizar os arquivos CFG dos seus jogos. O que isso quer dizer? Alguns jogos, galera, tem algumas opções de compatibilidade específicas para funcionar. Beleza? Nas versões mais novas do OPL, muitas opções aí de compatibilidade não existem mais porque não são mais necessárias, mas alguns jogos ainda precisam de uma ou outra paradinha, tá? Então essa opção aqui ajuda nisso. Ele vai varrer todos os jogos que você tem e vai baixar os arquivos necessários. Você vai apertar o X aqui, ó, substituir os arquivos e vamos iniciar. Ele vai começar a baixar. O seu console, obviamente, precisa estar conectado na internet, tá? Pra fazer isso. Ele vai varrer todos os jogos e vai baixar tudo que tiver aí. Pode demorar um pouco, dependendo aí da quantidade de jogos que você tem, tá? Mas não deve levar mais do que 1 ou 2 minutos isso aí, só aguardar. Beleza, aqui acabou, show de bola, apertar o bolinha, tá? E bacana, isso aí. Controle parental, galera, é o seguinte: você vai colocar uma senha aqui e as pessoas não vão poder mexer em determinadas configurações que podem bagunçar a configuração do OPL e o funcionamento dele, tá? Então é interessante caso você tenha uma criança pequena que acaba funcionando muito, você quer deixar o console só para ela jogar, não quer que ela fosse muito para você não ter dor de cabeça de ficar configurando tudo. Depende se você tem uma locadora também, pode ser interessante e tal. Só pôr a senha aqui e algumas opções ficam travadas, beleza? Salvar mudanças, obviamente, qualquer alteração que você faz, você precisa salvar manualmente, tá? Essa opção aqui, não existe opção de salvar automaticamente, tá? Então vamos lá, salvar, beleza, salvou. Iniciar servidor HDL, galera, essa opção só aparece para você quando você vem aqui em configurações e ativa essa opção Enable Write Operations ou ativar gravações opções de ação de gravação, tá? O que esse carinha aqui faz?
ele vai ativar um servidor HDL, que você pode usar um HDL dump no teu computador, tá? Ele usa aqui por baixo dos panos a versão 0.86, tá, do HDL dump, e você consegue instalar os jogos no HD interno via rede, tá, pelo computador, sem necessidade de tirar o HD ali do PS2 e passar para cá. Eu costumo usar bastante, mas essa função aqui é meio bugada, às vezes trava, às vezes não reconhece e tal, é um pouquinho problemática. E você precisa fazer as configurações de rede aqui corretas para funcionar certinho, beleza? Então, show de bola. Informações do programa, já mostrei pra vocês, né? Ele mostra aqui a versão, os créditos e tudo mais. E sair, galera, ele vai sair para a rotina do PS2 ali, onde você mexe nos saves e tudo mais, tá? Se você tem FMCB, isso aqui pode ser bem interessante. E desligar, né? Ele vai desligar o teu console da forma correta. Ele vai parar o HD, tudo bonitinho, tá? Até recomendo que, se você estiver usando o HD interno e você, por exemplo, tá jogando e quer sair do jogo, né? Usa o IGR, volta aqui pro OPL e desliga por aqui, tá? É a forma correta de fazer isso. Beleza? Então essas são as configurações principais. Apertando bolinha, galera, a gente tem aqui as opções de jogo, né? De acordo com o que a gente ativou ali nas configurações. Aqui eu tenho USB e tenho HD interno, tá? Então, a gente também consegue ter algumas opções para cada, menos nos apps, aqui a gente não tem. Lembrando que, caso você tá com o OPL ligado, foi lá, tirou o pendrive, colocou no PC, colocou alguma coisa nova, você usa o Select, né, para atualizar e mostrar as novidades. A mesma coisa para jogos, tá, galera? Select aqui, ele atualiza, beleza? Então vamos lá, meus queridos. Se a gente pegar algum jogo aqui e apertar o triângulo, a gente tem essa telinha aqui de ajustes. Na versão mais nova, 1641, trouxe uma parada muito legal, que você consegue fazer ajustes globais. Esses ajustes globais vão servir para todos os jogos. Isso é muito legal. Claro que depois você consegue fazer algumas exceções. Então a gente vai dar uma olhada nisso. Então vamos aqui em ajustes. E aqui são os modos de compatibilidade que eu falei. Se você baixou ali na tela inicial os arquivos CFG, isso aqui para você já está certo. Mas claro que você pode baixar um arquivo por vez, também um arquivo específico, tá? Então aqui são os modos de compatibilidade que você ativa. Aqui no caso esse jogo aparentemente não precisa de nenhum. Modo DMA, aqui é um modo como o HD funciona, tá? Por padrão ele vem com essa opção aqui e quando você baixa o CFG ele também coloca para você, tá? Normalmente lista de compatibilidade te falam tudo isso. Normalmente você não precisa mexer nessas opções, tá? Isso aqui é mais para coletâneas de emuladores e tal, mas a maioria delas não funcionam muito bem com o OPL, tá? Mas basicamente você pode mudar aqui o ELF, né? Se você abrir a imagem com Ultra ISO ou com WinRAR, você consegue achar o ELF e você muda aqui, mas isso não é garantido que vai funcionar, tá? E beleza, ID do jogo, isso aqui é para jogar online, tá? Você coloca o DNAs, não é necessário para jogar direto do OPL, tá? Não precisa pôr, beleza? E show de bola. PS2 RD, galera, são cheats, tá? São cheats que você usa pra, enfim, várias coisas. Colocar vida infinita, todos os carros, todos os personagens, liberar todas as fases e tal, né? Então você consegue usar isso aqui. São códigos no formato RAW, tá? RAW significa que são formato cru, não é criptografado. Já mostrei algumas coisas sobre isso aqui no canal. Eu não recomendo muito que você use esse recurso, eu recomendo que você deixe desligado e use o cheat device. O cheat device é mais completo. Por quê? Porque aqui você vai colocar os códigos e você não consegue selecionar qual jogo você quer ou não quer. Ele vai habilitar tudo e às vezes um código pode conflitar com o outro, tá? É meio problemático. Então eu não recomendo, tá? Eu recomendo essa partinha de cheats aqui, galera, se você for usar aquele esquema de widescreen hack. Tá? Tem um vídeo bem legal sobre isso aqui no canal. Aí sim você usa isso aqui. Mas códigos gerais eu recomendo que você use o cheat device, beleza? GSM, galera, é bem legal essa opção. Eu tenho um vídeo também bem completo sobre isso. Isso aqui serve para você corrigir problemas gráficos aí na tela. Não serve para melhorar gráficos. É para você corrigir ou fazer um soft upscale, tá? Vamos supor, você tem um jogo aí que é europeu, na hora que você roda no PL direto, ele tá rodando o jogo em preto e branco. Você vem aqui, ativa e deixa aqui em NTSC, tá? Isso se você tiver, né, um cabo composto, aquele de 3 pontas. Se você tiver um cabo componente, você não vai precisar ajustar isso. Mas no cabo componente, você também pode aumentar um pouquinho a resolução, tá? Eu costumo deixar os jogos em 720p. 720p, galera, é melhor que 1080i, tá? Então eu gosto de deixar 720p. Não funciona com todos os jogos, beleza? Então é isso aí. Tem uma opçãozinha aqui, né? Correção para jogos que apresentam falhas no modo de vídeo progressivo. Se tem alguns jogos que tem um modo progressivo, se der algum problema, você ativa essa opção e deixa aí, tá? Ativado. Por padrão aqui eu coloquei essa opção como global. Ela vai servir para todos os jogos. Se você não quer que essa opção aqui funcione no global, sirva só apenas para esse jogo, você vem aqui, né? E coloca per game, tá? Então ela vai funcionar apenas para esse jogo, beleza? Então, galera, vamos supor,
Você tem aí uma tela LCD, você tem um cabo componente, deixa aqui no global, beleza? Configura bonitinho aqui e vai servir para todos os jogos, concorda e show de bola. Se algum jogo teu não funciona com GSM, você vem aqui na opção do jogo, né? Deixa aqui per game e desativa, beleza? Então, bacana. VMC, galera, Memory Card virtual, também tem um vídeo muito legal sobre isso. Basicamente, você clica aqui em usar genérico, né? Ele vai criar um Memory Card para você, tá? Ele vai criar um Memory Card normalmente de 8 megas, beleza? E você pode colocar um por jogo ou compartilhar o mesmo memory card para jogos, tá? Vários jogos. Você vai criar em algum aí, usar genérico, e nos outros você vai vir aqui no não definido, tá? E seleciona o memory card, tá? Você coloca o nome dele aqui, você vai dar uma olhada lá no teu pendrive e tudo mais, tá? E você coloca e ele vai, atribuir e tudo mais, beleza? Vamos lá, PadEmu, galera. PadEmu é um emulador de controle. Ele vai permitir que você use controle de PS3 e PS4. Pode ser tanto com cabo ou sem fio. Lembrando que o PS2 não tem Bluetooth, tá? Então você vai precisar de um donglezinho, né, Bluetooth. Deve funcionar com a versão 2.0 para cima, qualquer um, tá? A compatibilidade é bem alta. Então você consegue configurar. Também tem um vídeo bem legal aqui no canal que mostra isso. Recentemente houve alguns ajustes no DualShock 4, que aumentou bastante aí a velocidade, o lag é quase zero, você consegue jogar muito de boa, tá? O DualShock 3 comigo costuma ser meio problemático. Isso aqui é para controles originais, tá, galera? Então você pode usar aí, você pode colocar, sei lá, um controle de PS4, um controle de PS3, um controle de PS2, jogar aí, tela dividida, 4 players e tudo mais, tá? Inclusive já tem um vídeo aqui no canal que mostra isso aí, beleza? Aqui vale frisar, galera, a opção aqui de slot, tá? A configuração da porta, beleza? Se você quer jogar de 2, por exemplo, com o controle de PS4 e o teu controle de PS2, coloca, por exemplo, o controle do PS2 no slot 2 e aqui o controle do DualShock 4 você coloca no 1P, beleza? Então toma cuidado com essa questão das portas. E aqui, galera, também tem a opção global, tá? As configurações que você tiver aqui, isso aqui é muito legal, cara, porque antigamente era um saco, você tinha que configurar jogo a jogo isso aqui. Agora não, agora funciona aqui a opção global. Lembrando que nem todo jogo também suporta isso, tá? Aí caso algum jogo não funcione pra você, você altera aqui per game e desativa, beleza? Então é isso, aí salvar as mudanças, qualquer alteração que você fizer pro jogo também tem que salvar, beleza? Você pode testar as alterações também e você pode apagar as alterações com Remove Settings, beleza? Usa essa opçãozinha aqui, vai apagar tudo, ele vai zerar o jogo. Se você quiser renomear o jogo, você pode vir aqui, tá? E ativa, lembrando que você precisa ativar aquela opção lá nas opções do jogo. Na hora que você alterar, ele vai processar, pode demorar um pouquinho e tudo mais. E para excluir o jogo, também você vem por aqui e exclui, beleza? Então, show de bola. Então, galera, basicamente isso. Se você quiser ver as informações do jogo, né, as screenshots, avaliações e tudo mais, tá? Você aperta o quadrado, ele vai te mostrar aqui. Essas informações você consegue atribuir pelo OPL Manager, beleza? É bem mais fácil por ele. Você pode fazer jogo a jogo, colocar notas, descrições, quantidade de jogadores, tudo mais, tá? Tem muita coisa legal que você consegue fazer aqui. O OPL Manager, galera, é um programa que roda lá no computador, também tem vídeo aqui no canal sobre ele, e ele te ajuda com várias coisas, inclusive essa questão de criar memory card virtual e tudo mais. Você consegue criar um memory card virtual até de 128 megas, é bem interessante, tá? Recomendo que vocês deem uma olhadinha nisso também. Então, galera, é isso. O vídeo acabou ficando um pouco longo, como eu já previa, tá? Mas aqui a gente destrinchou o OPL por inteiro na versão mais nova aí, 1641. Galera, as instruções que eu tenho aqui, que eu passei, elas devem funcionar também para as versões anteriores. Só que acontece que algumas coisas aqui podem estar em locais diferentes, tá? Mas o conceito, o básico, vai servir para qualquer versão do OPL, beleza? Então, meus queridos, caso tenha alguma função que você viu aqui que não está disponível no teu OPL, só atualizando, beleza? Então é isso, meus queridos. Deixa aquele like, compartilha com os amigos nas redes sociais, se inscreva no canal se está chegando agora e clique no sininho para ativar as notificações, assim você não perde nada. E curta a nossa página no Facebook, RarDeLevel BR, fechou? Um forte abraço, tudo de bom sempre, falou, valeu!